bom dia! Sexta-feira! E o mais bacana, sexta-feira de feriado, você pode dormir mais, você até tá na sua cama, de repente, assistindo a gente. Que gostoso, né? Bom dia, Rafael! Bom dia, Maria Cândida, que seja uma sexta-feira muito agradável. Bom dia para esse Brasil inteiro que nos acompanha. Bom dia para os trabalhadores de todo o Brasil. É verdade. Hoje se comemora o Dia do Trabalhador e o Tudo Posso vai receber o sociólogo Luiz Antônio Farago para contar para a gente como surgiu a comemoração desse dia. Comemorado no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador é um feriado nacional, não apenas no Brasil, mas em vários países. É um dia dedicado a festas, manifestações, passeatas, exposições e eventos reivindicatórios. E daqui a pouco a gente fica sabendo como tudo começou nesse dia 1º de maio. A sexta-feira hoje também é mega especial porque é feriado, já falamos, né? E para brilhantar ainda mais a nossa manhã, para brilhantar ainda mais as nossas comemorações, nós teremos hoje um musical diferente. No ritmo da sanfona, no ritmo do forró, a professora de música Iracilda Rosa Corso vai alegrar o programa de hoje. Então não perca, não saia daí. Olha que delícia. Gosta de sanfona, Maria Cândida? Ah, eu adoro. Nossa, muito bacana. Adoro um forró e tal. Daqui a pouco. E aproveitando que hoje é feriado, Tudo Posso também traz algumas dicas de cinema para você se distrair. Nos últimos dias, muitos filmes foram lançados e para comentar as estreias, vamos bater um papo com o diretor e crítico de cinema Lucas Mendes. Cinderela e Vingadores são alguns dos filmes que o Lucas vai comentar daqui a pouco. São filmes ótimos, aliás. E como já adiantamos, hoje não é uma sexta-feira qualquer, além de ser feriado, muita coisa para se comemorar com certeza. Tem mais gente acompanhando o nosso programa. E eu sei que a sua cozinha precisa de um toque especial, com dicas sempre fantásticas. É por isso que para hoje nós convidamos a nossa querida quituteira oficial do programa, a Ioiô. E sabe o que ela vai preparar? Um prato que muitos brasileiros adoram. Feijoada, dá só uma olhada, olha que delícia. E uma feijoada completa, hein, Maria Cândida? Olha isso. Tem couve, vinagrete, arroz, farofa, laranja. Que delícia! Nós merecemos, que estamos trabalhando, nós merecemos essa feijoada e você também. Aí eu vou ensinar como que você faz, como que você desfia a carne, enfim, como deixar essa feijoada mais gostosa. É daqui a pouco no programa. Mas antes nós vamos falar do Dia do Trabalho. Não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo, o dia 1º de maio é dedicado à comemoração do Dia do Trabalhador. Mas você sabe qual a origem desse dia? Por que esse dia é dedicado ao trabalhador? O sociólogo Luiz Antônio Farago está com a gente e vai contar qual a origem dessa data. Tudo bem? Como vai? Muito bem, Maria. Bem-vindo sempre Luiz, ao programa. bom dia, bem-vindo, obrigado. Prazer, Obrigado como pela vai? presença. Olha, a Então, gente fala assim, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. Tem diferença, professor? Não. São formas diferentes de se referir ao mesmo, à mesma data. Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho. Não há nenhuma diferença fundamental, não. E como que surgiu essa data, dia 1º? Olha, tudo começou lá pelo ano de 1886, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Um grupo de trabalhadores, aliás, um grande grupo de trabalhadores de várias categorias profissionais, se organizaram para detonar uma greve pela redução da jornada de trabalho sem a redução do salário. Aqui cabe um parênteses, né? A redução da jornada de trabalho. Nós estávamos ali no século XIX, portanto, em pleno primeira fase da chamada Revolução Industrial, que estava mudando a vida de todo mundo, a organização social, política, econômica, primeiro da Europa, depois da América do Norte e hoje no mundo todo. E era um momento extremamente novo, não havia regulamentação, então as relações de capital-trabalho ficavam meio que... A mercê do dono da fábrica, Exatamente, da sua sensibilidade e tal, e do poder de reivindicação dos trabalhadores, evidentemente. Então, o que tínhamos ali eram condições extremamente precárias de trabalho,
Não havia nenhum desses direitos que conhecemos hoje, férias, 13º, fundo de garantia, etc, etc. Homens, mulheres, crianças, muitos até de 8 anos de idade, submetidos a jornadas de trabalho que variavam de 12 a 18 horas por Já dia. trabalhando nessa idade? Nessa idade. E alguns empresários davam preferência porque pagavam um salário menor do que o adulto. Né? Então eram condições extremamente, vamos dizer, desumanas, no qual o trabalhador, ao longo do século XIX, era submetido. Aliás, todas essas regulamentações que temos hoje, não só no Brasil, no mundo todo, é decorrência dessa organização dos trabalhadores. A gente pode falar que é aí que surgiram os sindicatos? Exatamente, Maria. Foi exatamente nessa época que começam a surgir os sindicatos, que foi a única digamos, a saída encontrada pelos trabalhadores, porque os patrões estavam organizados nos seus clubes empresariais. E a partir do surgimento desses sindicatos, começam os primeiros embates. Né? Então, voltando para Chicago, um grupo, né, de trabalhadores e tal ali reivindicando, e obviamente foram reprimidos. Obviamente porque a polícia via ainda essa coisa de greve, o Estado via como uma manifestação de bagunça, baderna. Uma baderna, né? Era Exatamente, que nem sempre embora tenhamos isso. Até hoje ainda temos. Exatamente. Então, alguém infiltrado lá estourou uma bomba, um artefato qualquer e feriu alguns policiais. 8 lideranças foram presas. Desses 8, não me recordo exatamente, acho que seria isso, 5 foram condenados à prisão perpétua e 3 à pena de morte. Então, foi uma forma de repressão muito violenta. Né? E isso foi no mês de maio, ali na cidade de Chicago, em 1886. Não exatamente no dia 1º. Não, foi no mês de maio. Coisa de 4 de maio, uma coisa assim. Sim. O fato é que, a partir daí, né, o primeiro dia de maio passa a ser dedicado em vários países, não em todos, no Oriente Médio não se comemora. Aliás, o 1º de maio não se comemora, no início da sua fala, você fala, em quase todos os países e tal. Perfeito, só que a data muitas vezes não é a mesma. Nos Estados Unidos, é na primeira segunda-feira de setembro. Nossa, bem diferente daqui. Porque o Estado temia que, ao fazer no 1º de maio, houvesse manifestações para relembrar aquele confronto sangrento, aquela coisa toda que ocorreu. Na Austrália, depende da região que está, né? Enfim. O Brasil permaneceu a data de 1º de maio, mas aí é uma jogada por parte do Estado. É uma data simbólica, então, né? É uma Com base data nesses simbólica. acontecimentos que aconteceram em maio. Perfeito, é uma data simbólica. Né? Certo. Mas que, infelizmente, hoje, você, no início da apresentação do programa, a Maria Cante, falando de reivindicações e tal, né? Foi com o longo do tempo, esse espírito de reivindicatório e coisa e tal, foi meio que se perdendo. Né? Na Europa, nos Estados Unidos, os trabalhadores já conquistaram direitos importantes e tal, então a data foi ficando meio assim, uma coisa meio do Aliás, feriado. historicamente, os governos chegaram até a aproveitar esse 1º de maio, principalmente aqui no Brasil, para anunciar medidas pró-trabalhadores. Não é isso, professor? Bem lembrado, bem lembrado. Nós não podemos esquecer o seguinte, né? Essa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, surge para os trabalhadores brasileiros como como algo dado pelo governo, que foi Vargas. Quer dizer, para ofuscar toda uma organização sindical, quando começa a chegar aqui com os imigrantes, de luta, as greves que ocorreram. Aí, na década de 30, Vargas dá da lei. E se há uma cooptação, né? No 1º de maio, no Brasil, foi uma data cooptada pelo Estado.
Então, era uma data que, historicamente, o presidente anunciava o aumento do salário mínimo, todas as conquistas, né, dos trabalhadores com a bênção do Estado e etc. Esse ano, comentávamos aqui um pouco antes nos bastidores, esse ano, depois de muito tempo, não teremos o discurso da presidente, ela vai preferir se pronunciar a respeito pelas redes sociais. Isso eu ia falar, não exatamente da presidente, mas que a gente está no dia do trabalho do trabalhador e a gente vive um momento de desemprego ascendente no país, né? 6,2% Então a é um taxa. contrassenso também, né? Porque tem tantos desempregados, tantas pessoas tentando um emprego e não conseguem uma oportunidade, não é verdade? Que é um pouco contrassenso. Até eu dei essa posição, né, antes de começar o programa com o professor, e eu até perguntei para ele assim, mas será que outros países do mundo também não passam por essa crise? E eu gostei do teu posicionamento, professor, eu gostaria até que o senhor compartilhasse aquilo que o senhor falou para mim, então, anteriormente, aí, sobre essa crise no mundo, né? A crise ela não é infelizmente, né, ela não é algo restrito ao Brasil. Ocorre que outros países do mundo, alguns países europeus, né, Alemanha, França, ou mesmo os Estados Unidos, apresentam crise. Só que lá eles já conquistaram uma estrutura econômica de assistência social que permite transformar essa crise em algo que para nós não seria. Eu costumo dizer o seguinte: eu preferiria viver numa crise na Alemanha. Então, eu ia falar, porque o seguro-desemprego lá é altíssimo, Exatamente. você fica anos sem trabalhar. É lógico que ninguém quer encostar no governo, né? Sim. Mas existem as leis que protegem o trabalhador. Não é assim, você entra no lugar, de repente te mandam embora e ninguém quer mais saber de você. Exato. Não é verdade? Enquanto isso, recentemente nós assistimos aqui a aprovação da lei da terceirização. A gente não sabe ainda o que vai acontecer com o trabalhador a partir de agora. Salário mínimo anunciam, acho que vai para 700 e alguma coisa agora para o próximo ano. É uma vergonha frente ao que outros países, como a própria Alemanha, acredito, paga hoje para o trabalhador. Exatamente. Então, essa estrutura social, né, que se tem nesses outros países, onde permite que você enfrente essa crise com um pouco mais de ânimo, digamos assim, né? Uma vez que você tem um sistema de saúde que atende às suas necessidades, seu filho tem uma escola pública de qualidade. Então, desemprego aqui no Brasil significa uma brutal queda da qualidade de vida, porque, infelizmente, né, ainda, para você dar ao seu filho uma educação de qualidade, você tem que colocá-lo numa escola particular. Para você ter uma assistência de saúde um pouco mais de qualidade, você tem que pagar um convênio médico, o que não exatamente ocorre na Europa, em outros países. Então, isso não faz parte da sua cesta básica, digamos assim. Educação, saúde... Mas a gente tem uma melhora. Desde a década de 30 até agora, nós tivemos uma melhora, né? Do ponto de vista mais otimista comparativamente, isso não tenha dúvida. O sistema de saúde melhorou. Não uma melhora do país, é claro que uma melhora do país, porque houve evolução. Sim. Mas uma melhora das leis trabalhistas. Sim. Houve. A justiça do trabalho. Sim, houve né? conquistas. Até a década de 30, o trabalhador brasileiro era deixado à própria sorte, né? Hoje, indiscutivelmente, né, estamos bem mais amparados, né? Tanto é assim a nossa legislação, você falou da terceirização, é justamente para tentar flexibilizar, porque a classe empresarial fala que custa muito caro contratar um trabalhar. Hoje em dia, eles passam a gente para pessoa jurídica muitas vezes porque não querem, né? Então, que sejamos isso CLT. a justificativa do Estado que é para bancar toda essa, digamos, seguridade social que existe aí. Então, para contratar é caro, para demitir ainda é mais caro. Então, acho que aí vem essa discussão da terceirização, que ainda está no início, né? Eu preferiria até aguardar um pouco mais. Não sabemos realmente o que vem pela frente. Exatamente. Né? Eu ainda acho que isso há muito que se dizer, há muito que se falar, há muito que... Professor, hoje é um dia de comemoração em muitas partes do Brasil aí. Grandes cidades, até que mesmo em São Paulo, centrais sindicais, a CUT, reúne aí, concentra os seus trabalhadores na Praça da Sé, em vários locais, para shows, para festas. É para ser festa
ou é para ser um dia de reflexão? Reflexão, boa, boa. Como deve ser isso? Porque ao mesmo tempo, Maria Cândida, o que eu vejo, quando a gente faz festa, até parece que a gente quer mascarar uma situação, mascarar uma realidade. Eu não sei se o professor concorda com isso. Concordo plenamente. Isso é por conta, de novo, da cooptação do Estado da data. Os sindicatos são atrelados ao Estado, né? Um sindicato só é reconhecido, o sindicato só tem um poder quando é reconhecido pelo Ministério do Trabalho. O que é bom para o Estado e é bom para os sindicatos, que eles podem descontar uma vez por ano o trabalhador sindicalizado ou não um dia do seu trabalho. Isso é um bom negócio, né? Então há meio que um pacto aí. Então, obviamente, o papel do sindicato é o papel de combater, é o papel de mobilizar, de refletir dentro da legalidade, evidentemente, né? E esse dia de 1º de maio seria um espaço para discutir esses índices de desemprego que você se referiu, essa situação da questão da terceirização, um momento de debate, de reflexão, né? Mas o que vemos nos últimos anos é festa. Então as centrais sindicais mobilizam os trabalhadores para ficar sorteando carro, partido de futebol, brinde, truco, brinde, exatamente, música, tudo e isso. para ver shows e tal, e quer dizer, não que são pagos a uma fortuna, né? Sim. O que não tenho nada contra show, com festa, mas o principal objetivo foi esquecido. Exatamente, abrir um espaço maior, né? Um espaço maior para esse tipo de discussão. Embora eu ache que esse 1º de maio terá uma característica um pouco diferente dos outros em decorrência desses pontos todos. O dia de hoje deve ser completamente, então, comemorado de uma outra forma, é isso? Eu acho, no final do dia, ao acompanharmos os telejornais aí, eu vou ver, mas eu acho que ao longo desse dia teremos digamos, uma mobilização um pouco diferente de por conta das manifestações que a gente tem assistido, né? Os professores, de novo, semana passada pararam São Paulo aqui, a Avenida Paulista ficou travada, né? Os caminhoneiros invadem, ajudam, inclusive, mobilizam. Embora teve um ato dos professores, eu vi, isso ninguém me contou. Eu estava em plena Praça da República quando um grupo isolado, não vou falar todos ali, tentou invadir o prédio da Secretaria de Estado da Educação. Sei. Completamente negativo esse ato, né? Sim, não é dessa claro, forma, claro. né? Eles gritavam palavra de ordem, culpa. Não é desse jeito que a gente vai conseguir. Ainda mais professor. Sobretudo, mais professor, exato. Sobretudo a boca de um educador, né? Exatamente. Tem limite para tudo isso. Claro, não tenha dúvida. Então, agora eu acho que os sindicatos, a gente estava falando muito dos sindicatos aqui, aqui no Brasil ainda a gente precisa que tem alguns que são muito bons, mas a maioria ainda precisa patina, porque a gente vê os sindicatos nos Estados Unidos, como você estava citando, na Europa, eles são muito fortes. Nossa. E eles defendem muito o direito das classes. Sem então, dúvida. assim, tem classe, inclusive a artística, que é uma classe que muitas vezes é paga de uma forma... Historicamente é desunida, por sinal. Desunida, então. E os sindicatos, eles não é que eles não ajudam, mas é difícil você ter essa união e essa mobilização. Nossa, né? bem lembrado. Eu acho que você está lembrado, o sindicato dos roteiristas pararam o Hollywood. Pararam? Teve séries que pararam. Aquela série Heroes, que era uma série super boa, ela parou, porque o sindicato dos roteiristas parou Hollywood, exatamente. Então, isso, a força de um sindicato e um sindicato que luta pelos direitos do trabalhador. Não é só politicagem, né? Que é isso que a gente quer. Porque a gente até paga lá o que tem que pagar. Só que se a pessoa defende o seu direito. Agora, se você não está pagando e é só política, todo mundo lá no bem bom, aí é brincadeira, né, professor? Sim, com o tempo você vai descaracterizando, né? Alguns sindicatos, você bem falou, obviamente que não todos, né? Lembrando, é uma opinião pessoal, uma análise que faço ao longo desse período todo. Muitos sindicatos viraram agremiações, que servem para ficar fazendo sorteio de vaga para colônia de férias e patrocinar showzinhos aí no dia do trabalho ou algo parecido, né? E não uma entidade realmente representativa e
Que vai reivindicar o direito do trabalhador. O direito do trabalhador, exatamente. Parece até que na Concordo. frente dos sindicatos existem sempre os mesmos dos mesmos, né? As mesmas pessoas. Muda o presidente, vira tesoureiro, tesoureiro vira secretário, secretário volta a ser presidente. Fazem carreira no sindicato. Fazem carreira no sindicato, isso é verdade. Né? Alguns sindicatos no Brasil são exatamente dessa isso, forma. é carreirista. É importante a gente não falar que a gente é contra os sindicatos, porque o sindicato, Não, é isso que você falou, forma professor, alguma. defende o nosso direito, tem que defender, tem que se mobilizar, tem que reivindicar, tem que manter um piso salarial, enfim, tem que ajudar o trabalhador, né? Mas a gente tinha que se espelhar em alguns modelos, mesmo que são modelos de sindicato Mas aí é o que o muito professor forte. falou, né? É o modelo brasileiro, adotado no Brasil. Né? O sindicato hoje é atrelado de alguma forma ao governo. Trabalhamos um dia por ano para manter o sindicato. Nosso rico dinheirinho de um dia, faz as contas aí de quantos trabalhadores temos no Brasil. Vai lá para manter essas ações sindicais. Vou fazer uma continha rápida aqui, né? Se você tem uma categoria com 20 mil profissionais, você desconta R$50, multiplica 50 por 20 mil. Já começa um dinheirinho, né? É muito dinheirinho. É, que bom. Mas, professor, eu agradeço né, a sua participação hoje. Obrigado. Comemorando de uma certa forma esse dia. Esse vamos 1º comemorar, de maio, vamos comemorar. Né? Fica o recado aí para todos Vamos os comemorar e trabalhadores. refletir isso aí. sobre a situação Isso do país, é que não verdade. está fácil para ninguém. É isso aí. não é? Honre o seu trabalho, honre a sua ocupação, acima de tudo com honestidade. É na honestidade que se ganha o pão e se dorme de cabeça tranquila. Não é isso? Pelo menos para os justos. Sabe as palavras. Ah, que bom. Intervalo. É isso aí, gente. No próximo bloco nós vamos ter dicas de cinema com o diretor e crítico de cinema Lucas Mendes. Já que é feriado, que tal curtir um cineminha com a família, com amigos, com seu namorado, namorada? É daqui a pouco, não perca.